Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso tutorial de hoje. Hoje eu vou ensinar vocês a criar um nugget. O tutorial de hoje é muito simples, muito rápido, muito prático. Como fazer nuggets? Tutorial prático. Cara, primeiramente eu vou começar com a definição. Se você está vendo esse vídeo, talvez já exista um vídeo só de termos e conceitos. Procura por aí que ele deve existir em algum lugar, tudo bem? A gente vai estar disponibilizando ele para vocês logo mais. Mas eu vou começar definindo. Todas as minhas aulas eu gosto de começar com definição. Pode parecer muito idiota, pode parecer tosco, mas é sempre bom a gente saber do que a gente está falando. E é uma coisa que muitas pessoas erram. Então vamos lá. Primeiramente, definição. O que é um nugget, Carlos? Cara, um nugget é um videozinho, um conteúdo, né? Que você pode consumir ele de forma rápida. Como assim, Carlos? Cara, a gente tem os vídeos raiz e os vídeos Nutella. Um nugget nada mais é do que um vídeo Nutella. Os vídeos raiz, eles tendem a demorar mais do que 1 hora, meia hora, 1 hora. E às vezes eles se estendem, tudo bem? Raiz. Difícil. São conteúdos, né? De difícil digestão, né? A galera usa o termo digestão. Caraca, digitei errado aqui, ué. Difícil digestão. Conteúdo denso e que demanda tempo. E o Nutella é exatamente o contrário. É um conteúdo mais rápido. É aqueles videozinhos rápidos de Instagram, aquelas coisas que você vê rapidinho. Normalmente são vídeos, tá? Aqui o tutorial é sobre vídeos. Então, os Nutella, fácil e rápida digestão. Digestão é a capacidade que você tem de absorver aquele conteúdo em um determinado tempo. Os raízes, normalmente, eles duram muitas horas, tá? Eles duram meia hora, 1 hora, às vezes 2, 3 horas. É um conteúdo que você tem que sentar, você tem que olhar, você tem que prestar atenção, você tem que estar ali concentrado para entender todo o raciocínio e a construção. Ele tende a ter mais conteúdo, mas ele tende a ser mais denso. Os Nutellas, eles tendem a ser o contrário, eles são mais rápidos, tendem a ter menos conteúdo e ser menos densos. São aqueles videozinhos, deixa eu abrir meu Instagram que eu vou mostrar para vocês. Aqueles videozinhos que a gente está passando aqui, ó. Isso aqui é um Nutella. Ele tem um ensinamento rapidinho ali, mas é uma coisa que se eu parar e ver aqui 1 minutinho, eu vou entender o que eles disseram e tá tudo bem. Então, o Nutella são fácil e rápida de digestão, né? Conteúdo mais simples, porém menos completo. Menos completo em relação ao raiz, tá? Não quer dizer que ele não ensine alguma coisa. Então, o Nutella, aqui a gente vai destrinchar ele, né? Ele pode ser um post, né? Post feed mais texto. Opa, mais texto. Conteúdo, tá? Conteúdo de valor, não é aqueles textos aleatórios, tem que ser um conteúdo de valor. Ou vídeo simples, 1 a 5 minutos. Vídeo simples eu digo assim, vídeo rápido, tá? Não é necessariamente um vídeo pouco trabalhado, não. O ideal é ter uma alta qualidade. Nós vamos chegar nisso lá mais para baixo. Aqui nós vamos ensinar a fazer nuggets, que nada mais são do que vídeos Nutella. Então entendemos o que é uma postagem, uma publicação raiz, uma publicação Nutella. E agora nós vamos para o conceito de nuggets. Nada mais são do que videozinhos Nutella. São esses vídeos que tem de 1 a 5 minutinhos. Quais são os pré-requisitos deles, né? Não adianta eu pegar um vídeo aleatório e colocar lá. Então vamos lá. Agora a definição do que eu preciso ter no meu nugget. Todo nugget precisa, obrigatoriamente, tá? Isso aqui é obrigatoriamente começar e terminar um raciocínio. Raciocínio. Como assim, Carlos? Cara, às vezes, normalmente, tá? As pessoas fazem assim. É o que eu disse às vezes. Às vezes as pessoas pegam um vídeo grande, um vídeo raiz, um vídeo de 2 horas e picam ele em vários videozinhos. Algumas vezes, algumas pessoas acham que é só pegar e cortar qualquer coisa e tá tudo bem. Só que na verdade não é exatamente isso. A definição de nugget é um vídeo que ele precisa começar e terminar um raciocínio. Se for um post motivacional, ele vai começar e terminar o raciocínio. Se for um post de conteúdo, ele vai começar e terminar um raciocínio. É o único pré-requisito. Por quê?
Porque quando o seu cliente, o seu seguidor, o seu prospecto for ver esse vídeo, ele tem que entender o início e a conclusão. Você tem que gerar uma mudança na vida dele. Então precisa obrigatoriamente começar e terminar um raciocínio. Normalmente, esses nuggets são retirados de vídeos grandes, de vídeos maiores, né, os chamados raízes, e normalmente eles não são gravados individualmente, porque isso dá muito mais trabalho do que simplesmente cortar uma raiz, ok? Então, de início é isso, todo nugget precisa começar e terminar um raciocínio. Normalmente são cortes de um vídeo raiz, não costumam passar 5 minutos. Normalmente as pessoas fazem de 1 ou 2 minutos, tá? Vou colocar um A3 aqui, que é um tempo bom, dá para construir um raciocínio e dá para concluir um raciocínio de maneira legal, completa. Não precisa ser uma coisa super desenvolvida. O seu lead tem que sair do ponto zero e chegar em algum outro ponto, desde que ele conclua o raciocínio, fechou? Não costuma passar esse tempo, e lembrando sempre, quanto mais tempo, menos atenção você vai ter. Beleza. Entendendo essa definição, entendendo o que é um nugget. Tá, Carlos, agora que eu entendi o que é um nugget, eu quero saber como que eu vou fazer esse nugget. Beleza, vamos usar os materiais. Antes de começar a pôr a mão na massa, a gente tem que saber do que a gente precisa. Eu anotei algumas coisas aqui, tá? De início, nós vamos usar de 3 coisas. Um vídeo origem, um fundo e uma capa. Como assim, Carlos? Cara, quando a gente vai fazer um nugget, eu vou mostrar inclusive aqui algum para vocês. Achei. O que acontece? A gente tem 3 pré-requisitos. A gente tem que ter um vídeo de origem para a gente poder cortar ele e colocar ele dentro do nosso nugget. Então, de início, a gente tem que ter um vídeo para a gente tirar o nosso nugget. Fechou? É uma obrigatoriedade. Não tem questionamento sobre isso. Além disso, a gente tem que ter um fundo. Por quê, Carlos? Porque o nugget ele é em formato de stories. O formato de stories ele é 1920 por 1080 em retrato. Então ele é assim. Ele é o formato do celular. Ele é assim. Qual que é o problema disso? Os vídeos as pessoas gravam nessa mesma dimensão, porém em paisagem. Ou seja, ao cortar o nugget, ele normalmente vai ocupar só esse espaço da tela. Ele vai ficar um buraco embaixo e um buraco em cima. E isso fica muito ruim. Então a gente precisa de uma capa. Alguma coisa para ficar atrás do nosso nugget, para deixar ele mais visualmente agradável para o nosso cliente. É uma obrigatoriedade, Carlos? Não. De início a gente tem que fazer do jeito que dá, mas é o ideal. Isso cria uma sensação ali, cria um branding, cria uma sensação que o seu cliente ele percebe, sabe? Você deu uma trabalhada, fez uma coisa mais bem feita. Então, feito isso, a gente tem que ter o fundo e, além de tudo, a gente tem que ter uma capa. Por quê, Carlos? Cara, não sei se você sabe, mas normalmente as pessoas postam nuggets no feed, mas eles vão para o IGTV se eles passarem de 1 minuto. Ou seja, olha o problema. No feed, ele aparece em 1080 por 1080, ele aparece em formato quadrado. Porém, no IGTV, ele aparece em 1920 por 1080. Você percebeu a confusão? No feed ele vai ser cortado em formato quadrado, porém no IGTV ele vai aparecer esticado. Qual que é o grande problema disso? Porque a gente tem que fazer um vídeo que corresponda nativamente a esses 2 formatos. Fez sentido a confusão? Então eu já vou inclusive mostrar um modelo de capa que eu uso para vocês, que vocês vão entender melhor o porquê disso. E tá aqui o modelo de story. Não sei se deu para entender direitinho o que eu expliquei, mas aqui vai ficar mais claro. Deixa eu inclusive fazer outra coisa aqui que vai facilitar. Eu vou colorir de vermelho o que é o formato do IGTV, tá? E de preto o formato do feed. Se vocês estão vendo devidamente, vocês estão percebendo. No feed ele vai aparecer nesse formato pretinho. Porém, depois de um tempo, concentra, olha. Aqui é o feed. Ele aparece quadradinho. Porém, depois de um tempo, ele aparece a opção de eu entrar no IGTV. Deixa eu ver se esse aqui não tem a opção de entrar no IGTV. Esse aqui vai ter. E aí depois ele aparece nesse formato. Conclusão, a gente tem que fazer um vídeo que corresponda aos 2. Então eu já vou dar uma dica. Sempre que você for escrever o título do seu nugget, coloca ele dentro dessa área preta. Por quê, Carlos? Para a pessoa poder ler mesmo do feed.
porque senão você não vai gerar a atração e o engajamento necessários. Tudo que você for colocar de legível, coloca dentro do preto. Se for uma legenda, se for um título, se for uma descrição, tudo aqui dentro. Porque a pessoa tem que conseguir ler do feed, tudo bem? É isso que vai gerar esse engajamento. Feito isso, depois eu posso passar esse modelo para vocês, ele é bem simples de fazer também. Separados os nossos materiais. Tá, Carlos, já tem o nosso vídeo de origem, já tem o fundo, já tem uma capa. Então, agora nós vamos para o tutorial prático. Tutorial prático. A gente já tem o vídeo de origem. Normalmente eu, Carlos, faço o quê? Eu pego um minuto aleatório do vídeo. Então, vamos lá. Pega um minuto do vídeo. Qualquer minuto mesmo. Você vai clicar nesse minuto. Para quê, Carlos? Para esperar o palestrante, o expert, falar o primeiro início de pensamento. Quando ele começar um raciocínio, você anota em qual minuto ele fez. Ao iniciar um raciocínio, anotar quando ocorreu. Como assim, Carlos? Cara, vamos supor que você tem um vídeo de 2 horas e 40 minutos lá. Clica no 35 e espera. Na hora que ele começar um raciocínio, você anota. Então vamos supor que no 37 minutos e 12 segundos ele começou. Você vai anotar 2.12, né? 37, 2.12. Pra quê? Para eu saber que ali ele começa o raciocínio. Na hora que ele terminar esse raciocínio, vamos supor que ele terminou no 39 e 47. Você vai anotar o final. Pra quê, Carlos? Para você poder cortar esse vídeo entre esses 2 minutos. Entre esse início e o final, né? Que ironicamente vai dar 2 minutos e pouco. Qual que é o ponto disso? Você vai ter o seu nugget agora. Agora que você pegou o vídeo grande, já sabe quando começou o raciocínio e quando terminou um raciocínio, você vai cortar, você tem um videozinho de 2 minutos ali, certo? Então vamos lá. Ao iniciar um raciocínio, anotar quando ocorreu. Ao terminar, anotar também. Então vamos supor que no nosso exemplo vai ser esse minuto aqui, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Não quer dizer que todos os vídeos vão ser nesse minuto, não. Beleza, cortar o vídeo. Carlos, como eu posso fazer para cortar o vídeo? Vamos lá. Aqui eu tenho umas dicas para vocês. Primeiramente, para quem tem celular e o vídeo está no YouTube, alguma rede que você consiga acessar pelo celular, eu recomendo vocês fazerem o seguinte, é o que eu faço. Grava a sua tela. Coloca no vídeo e começa a gravar a tela. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você editar, fica muito mais fácil de você mexer. Caso vocês tenham alguma outra dúvida para baixar, né? Como baixar o vídeo? Vamos fazer um mini tutorial aqui. Como baixar o vídeo, Carlos? Cara, existem muitas maneiras de você fazer isso. A primeira delas, a mais óbvia, que todo mundo usa, são aqueles downloaders, né, da internet. Como assim, Carlos? Entra no Google e pesquisa baixar vídeo YouTube. Tem vários sites que fazem isso para você. Tem várias opções, tem várias opções. Você pode gravar a sua tela. Você pode, por exemplo, depois da live, por exemplo, do Instagram, tem a opção de baixar. Depois de fazer a live no Insta, tu consegue baixar. E tem a melhor, a mestra, a ninja, a que ninguém vai te contar, mas eu vou. Essa aqui é um segredo de estado. Eu peço para você guardar as 7 chaves e usa isso em todos os momentos que você tiver a chance. Ela tem um nome simples e direto. Único problema, você precisa ter um Telegram. Ela chama Regrambot. O que é o Regrambot, Carlos? Cara, é basicamente um robô que faz isso por você. Ele baixa tudo do Instagram. Tudo do Instagram ele baixa para você. Você manda o usuário, ele já te oferece baixar tudo que você quiser. Você manda o link da publicação, ele já te oferece para baixar. Ele faz tudo por você. Ele baixa live, ele baixa a publicação, ele baixa vídeo, ele te dá a legenda, ele faz tudo. Enfim, a gente pode fazer um tutorial só sobre Regrambot depois. O ponto é, ele faz isso para você. Fechou? Além disso, beleza, baixei o vídeo. Agora que eu baixei o vídeo, o que eu vou fazer? Carlos, cara, agora você vai fazer o seguinte, você vai editar o vídeo. Eita, eu ia me confusão com esse negócio aqui sempre. Como é que eu vou dar um jeito nisso aqui agora? Opa, tirar primeiro isso aqui também, né? Agora foi.
Então primeiro agora a gente vai editar o vídeo. A gente já baixou o vídeo, a gente já fez a nossa capa, então faça a capa, né? Vamos lá. Faça a capa e faça o fundo. O fundo é aquilo que eu expliquei, né? Que fica atrás do vídeo. Essa partezinha aqui vermelha. É o que vai dar um tom diferenciado, uma coisa legal pro seu vídeo. Faça a capa e faça o fundo. Beleza, agora vamos à edição. Como assim edição, Carlos? Cara, agora que você tem o vídeo, agora que você tem a capa, agora que você tem o fundo, nós vamos juntar tudo isso no nosso nugget. Então vamos lá. Você vai pegar o seu vídeo. Opa! Acho que agora vai. Não tá indo. Não tô sabendo fazer isso aqui. Agora foi. Beleza. Você vai basicamente pegar o vídeo. Pegar o vídeo não. Você vai criar um novo documento, né? Eu edito pelo Premiere Rush. Eu vou até anotar o nome aqui se alguém quiser baixar. Ele tem para iPhone e é gratuito. Premiere Rush. Eu crio um novo arquivo. Ele mede o seguinte, milimetricamente, tá? Não acha que é 1900, não, é 1920 por 1080. Não é mais, não é menos. Não é 1900 por 1100, não é 1920 por 1080. Em retrato, quem não sabe o que é em retrato, é esse formato aqui, ó, o formato de story, é um formato vertical. Em retrato. Beleza, eu crio esse novo arquivo. Eu vou primeiramente adicionar o meu fundo. Aqui não tá dando muito bem não. Adicionar o fundo. O fundo é basicamente essa imagem aqui, ó. Nós vamos adicionar essa imagem. Normalmente a gente vai ter essa imagem feita, ou então você cria ela. Você vai precisar criar ela uma vez na sua vida, vai ser agora. Cria ela, depois você vai usar sempre a mesma. Adicionar o fundo. Beleza, adicionei o fundo. Vou adicionar o vídeo. E aí como que o vídeo funciona, né? Porque aqui, ó, deixa eu aproveitar e já cortar que vai fazer sentido o que eu tô falando. É o seguinte, porque do mesmo jeito que o seu fundo, o seu vídeo tem as medidas aproximadas dele, tá? O seu vídeo ele tem essa medida assim, ó, como se fosse esse azul aqui, ó. Então é o seguinte, o vermelho é o seu fundo, o preto é a margem de segurança para você colocar o seu texto. E o azul é a medida do seu vídeo, porque o vídeo tem essa medida. Ele tem a mesma medida do Stories, porém em outro formato, né, que é o formato paisagem. O ponto é, você vai adicionar o vídeo de forma que ele fique sempre com a borda encostada aqui e de forma que ele fique no meio do quadrado. Carlos, como que eu vou saber qual que é o quadrado? Cara, quando você tiver o seu plano de fundo, você vai ter o formato, você vai conseguir encaixar ele entre o texto. Então faz isso antes, planeja, faz do jeito aqui que você vai ver, ó. Eu estou inclusive achando aqui para vocês verem como que é. Esse é um formato nesse modelo. Como assim, Carlos? Cara, quando eu for encaixar o vídeo, eu só vou encaixar ele aqui no meio, porque eu sei que isso aqui já está no formato quadrado que eu preciso. Quando você tem um modelo pronto, é só encaixar o vídeo. Então faz isso aqui manualmente, do jeito que eu estou te explicando. Escreve o texto, pega lá, aqui, ó. Pega esse texto aqui, tá ótimo, ó. Apaga, apaga. Muda aqui, ó. Concentra, ó. Coloca o seu texto. E apaga aqui, ó. Eu sei agora que se eu colocar o vídeo aqui no meio, ele vai caber. Porque eu já fiz o teste, eu já editei, já coloquei de acordo com o que eu precisava. Claro, eu posso tirar o fundo, posso mudar o fundo, faz o que seu coração mandar. Porém, sempre faz isso antes, porque quando você colocar o vídeo, ele tem que caber. Então você vai adicionar o fundo de início já vai ter o título, já vai ter o texto, vai adicionar o vídeo. Feito isso, agora nos primeiros 0,5 segundos,
Anota essa medida, é 0,5 segundos. Se você quiser ser ainda mais preciso, é 0,3 na verdade. Do vídeo, nos primeiros, tá? Você adiciona a capa. Por que, Carlos? Cara, porque a capa, ela tem que ser a primeira coisa que aparece no seu vídeo, porque senão ele não vai ficar legal. Olha a diferença, tá? Isso aqui é um vídeo com a capa adicionada nos primeiros 0,3 segundos. Isso aqui é um vídeo sem a capa adicionada, ele fica feio, a pessoa não sabe do que eu tô falando, ela não sabe do que eu vou tratar naquele vídeo. A capa dá um diferencial enorme. Problemas. Cara, a capa, ela tem que ser no mesmo formato, né? Então ela tem que ter de início o formato de 1920 por 1080 e ela tem que ter o título maior. Ela pode ter o título maior, já que na capa não vai aparecer isso. Então a capa eu posso apagar isso aqui e colocar esse título bem grande aqui no meio, tá bom? Ela só vai aparecer no meio, no início do vídeo e ela não vai tampar, já que ela tá sozinha. Então na capa eu posso fazer isso, tudo bem? Eu vou dar inclusive o exemplo que eu mostrei pra vocês, olha aqui, ó. Essa é a capa. Quando eu clico no vídeo, olha o que acontece. Ah, não, isso é uma foto, né? Pô, aí vacilei. Aqui, ó. Agora foi. Aqui, ó. Essa é a capa. Quando eu clico, olha o que acontece. Carrega, ela estica. Entendeu? Então a capa a gente tem que fazer isso, pensar sempre na leitura de como que o lead do seu cliente ele vai ver isso. Beleza, adiciona a capa, formato igual ao fundo. Lembrar sempre que a capa ela pode ser mais completa, tá? Ela pode ser mais... Ela pode ter os títulos maiores, porque ela é só uma capa, ela não vai tampar o vídeo, já que ela vem antes dele. É isso. Lembrando sempre que na hora que você colocar a capa, você deixa o vídeo começar depois dela, tá? Evita de sobrepor, porque senão vai começar a ter áudio, mas não vai ter o vídeo. Então fica complicado da pessoa ver isso também. Feito isso, você já tem um nugget. Seu nugget já funciona, você já pode publicar, tá tudo certo. Além disso, se eu pudesse dar alguma outra dica, alguma coisa extra, alguma coisa exclusiva para você, para aprimorar. Aqui nós não estamos falando de deixar de fazer nuggets, nós estamos falando de melhorar o que você já está produzindo. Então começa a produzir assim, aprende a fazer isso, otimiza isso. Tá funcionando, você está conseguindo produzir rápido, está conseguindo fazer na quantidade que você queria, na quantidade que você precisa, vamos aprimorar, é hora de aprimorar. Como assim aprimorar, Carlos? Cara, primeiramente eu já te recomendo pensar sempre em legendas. Estima-se, tá? Não tem como a gente ter esse dado, que 70% das pessoas veem vídeos sem som no Insta. 70% do público do Instagram aproximadamente vê vídeos sem som. Ou seja, quando a gente coloca o vídeo sem legendas, a gente está atingindo em potencial apenas 30% da nossa capacidade total. E o primeiro aprimoramento que você poderia fazer aqui é colocar a legenda. Legenda vai abranger um público maior da sua própria audiência. Vai ser uma quantidade maior de pessoas que vai interagir, que vai ver e que vai entender aquele ensinamento que você deu nesse nugget. Então eu recomendo que você faça isso. Existem algumas plataformas online que fazem isso, existem. Uma delas já vou recomendar, chama Vid.io. Eles fazem de maneira 100% gratuita. O único problema é que eles colocam uma marca d'água. Enfim. Mas fica muito bom, muito profissional e eles fazem automaticamente. O seu trabalho vai ser basicamente jogar o vídeo para a plataforma e baixar ele depois. Você tem que aprender a mexer, claro, depois a gente pode fazer um tutorial sobre isso também. Porém, essa plataforma ela funciona muito bem. Além disso, outra coisa que eu poderia recomendar aqui, que é a última na verdade, é você fazer uma edição mais trabalhada. Como assim, Carlos? Cara, aqui eu tô falando basicamente de duas coisas, tá? De adicionar cortes e transições. Porque vídeos que têm uma cinética, né? Uma movimentação, uma mudança de plano, uma melhorada nisso, dão um engajamento melhor, dão uma sensação de que você gastou mais tempo, ou realmente gastou, mas o seu lead entende que você dá mais valor ao seu conteúdo e dá mais qualidade por causa disso. Ele sente melhor quando o vídeo tem essas transições, tem esse tipo de edição. Eu recomendaria que vocês colocassem
é uma coisa que vai demandar mais tempo, vai demandar mais trabalho. Não começa fazendo isso, começa produzindo o máximo de nuggets que você conseguir com a maior qualidade possível. Depois você busca aprimorar o que você já está fazendo, Lembrando sempre, né, para otimizar, a gente tem que estar fazendo alguma coisa, tem que sair do zero primeiro. Então, se eu pudesse indicar isso para vocês, adiciona cortes e transições e seu nugget vai ficar assim, ó, perfeito. Seu lead vai amar, vai ficar tudo muito bom. Esse é o tutorial de hoje, foi um tutorial rápido. Esse e-book, que na verdade virou só um downloadzinho, vai virar um PDF. No final eu vou te mandar ele também para você poder acompanhar essa aula, para você poder se lembrar de tudo que a gente comentou, para você ter um tutorial prático de como fazer tudo isso, fechou? Enfim, por hoje é só. Um abraço!